O vento gelado cortava a pele como lâminas, enquanto Silvio caminhava devagar pela trilha coberta de neve. A floresta parecia mais silenciosa que o normal naquela manhã, um silêncio inquietante que fazia o menor som ecoar como um grito distante. Os rumores que circulavam pela aldeia não saíam de sua mente. Cães desaparecendo sem deixar rastros, famílias acordando com coleiras vazias à porta. Ele costumava ignorar essas histórias, atribuindo-as ao medo exagerado das pessoas. Mas naquele dia, enquanto via as árvores imóveis sob o peso da neve, algo parecia diferente. O silêncio era denso, quase opressivo. Os galhos das árvores, carregados de neve, curvavam-se como se fossem sentinelas cansados, observando tudo ao redor. Foi então que ele viu, no meio do caminho, parcialmente coberto pela neve, um pequeno filhote mal se mexia. Seu pelo branco como o gelo o camuflava quase perfeitamente, mas os olhos entreabertos, com um brilho de desespero, prenderam a atenção de Silvio. Ele ajoelhou-se, tocando o animal com cuidado. O corpo do filhote estava frio, quase sem vida, mas ainda respirava. Ele começou a esfregar o animal suavemente com as mãos, tentando aquecê-lo. Porém, algo o fez parar. Uma marca no pescoço, um círculo quase perfeito, gravado na pele do filhote. Silvio franziu o senho, inclinando-se mais perto para observar. Não era uma cicatriz comum. Parecia deliberada, como se alguém tivesse marcado o animal de propósito. O filhote deu um pequeno gemido, quase inaudível, e Silvio sentiu uma onda de urgência. Ele sabia que o tempo era crítico para salvar a vida do pequeno cão. Com cuidado, envolveu o animal com sua jaqueta, segurando-o perto do peito. "Você vai ficar bem", ele sussurrou. Mas enquanto caminhava de volta à aldeia, a sensação de estar sendo observado crescia. Silvio não pôde deixar de pensar na marca em seu pescoço. Um círculo quase perfeito, gravado como se tivesse sido feito com precisão. Aquilo não parecia um acidente. Os rumores sobre cães desaparecendo na região voltaram à sua mente. Desde que o inverno havia começado, pelo menos uma dúzia de cães sumiram. Alguns eram cães de trabalho, outros animais de estimação. A explicação mais comum era que se tratava de lobos ou predadores selvagens, mas algo não se encaixava. Não era típico encontrar rastros de invasores. O filhote soltou um pequeno gemido e Silvio apressou o passo. A trilha o levava direto à sua cabana, no limite da aldeia. Ao longe, ele podia ver as luzes fracas nas janelas das poucas casas que ainda resistiam ao isolamento daquela região. Mas mesmo com o calor da aldeia tão próximo, Silvio não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. Quando finalmente chegou à cabana, empurrou a porta com um ombro, deixando o calor da lareira envolvê-lo. Ele colocou o filhote sobre uma toalha perto do fogo, cobrindo-o cuidadosamente com outra para aquecê-lo. O pequeno arfava levemente, mas ao menos estava vivo. Enquanto o secava, Silvio notou novamente a marca no pescoço. Ele inclinou a cabeça, observando o círculo quase perfeito gravado na pele do animal. Não era uma cicatriz natural. O formato era preciso demais. Ele passou os dedos suavemente ao redor da marca, tentando entender como aquilo havia sido feito. O filhote soltou um gemido fraco e Silvio recuou, incomodado. Quem faria algo assim a um animal? Pequeno e frágil, o filhote tinha algo de especial, um brilho nos olhos que o fazia parecer diferente de um vira-lata comum. O som da porta se abrindo o fez virar a cabeça. Clara entrou apressada, sua respiração curta denunciando a preocupação. Clara era uma antiga amiga de Silvio que costumava cuidar das organizações da aldeia enquanto ele vivia mais isolado na cabana. Havia semanas que ela tentava alertá-lo sobre os desaparecimentos de cães. "Por que você não respondeu minhas mensagens?" Clara perguntou, a voz carregada de urgência. "Achei que algo tivesse acontecido. Essa área não está segura, Silvio. Temos falado sobre isso." Seus olhos pousaram no filhote e se estreitaram em uma mistura de surpresa e alarme. "Onde você encontrou isso?" "Na floresta", Silvio respondeu, enquanto ajeitava o cobertor sobre o pequeno animal. Ele explicou rapidamente como o encontrou, descrevendo o estado em que estava e mencionando a estranha marca. Quando Clara ouviu sobre a marca, seu rosto endureceu. "Deixe-me ver", disse, ajoelhando-se ao lado do filhote. Clara possuía um conhecimento especial sobre os relatos da aldeia.
tendo ouvido diretamente dos moradores as estranhas circunstâncias em que os cães desapareciam. Ela examinou a marca com cuidado, como se estivesse comparando com algo que já havia visto antes. Você já ouviu as histórias, não ouviu? Perguntou sem tirar os olhos do animal. Sobre os cães desaparecendo? Claro, respondeu Silvio, com um tom de ceticismo. Mas o que isso tem a ver com ele? Mais do que você imagina, Clara disse, endireitando-se. Os donos dizem que encontram coisas estranhas, rastros no chão, marcas em árvores, e alguns cães nunca são encontrados. Sabe o que a maioria deles tem em comum? Não, disse Silvio, cruzando os braços. São de raça, Clara afirmou, olhando para ele com seriedade. Pastores alemães, golden retrievers, huskies, cães que valem dinheiro. Silvio balançou a cabeça, desconfortável com o que ouvia. E você acha que isso explica a marca no pescoço dele? Eu não sei, mas... Clara hesitou. Se for o que eu estou pensando, ele não devia estar aqui. Quem quer que tenha feito isso, talvez volte para buscá-lo. Você precisa ter cuidado. O filhote se mexeu levemente, emitindo um som baixo, quase como um choro. Clara o observou com atenção, mas havia algo em seu olhar que Silvio não conseguiu decifrar. Ele vai ficar seguro aqui, Silvio disse, tentando soar confiante. Mas uma pequena parte de sua mente estava inquieta. E se Clara estivesse certa? A noite caiu, e o cansaço finalmente venceu. Silvio havia colocado o filhote em um canto mais protegido, em uma cama improvisada perto da lareira. Clara, sentada perto da janela, parecia inquieta, mas não disse nada. Então, um som abafado vindo de fora despertou Silvio no meio da noite. Algo entre um rosnado baixo e o som de neve sendo pisada. Ele se levantou, ainda sonolento, e foi até a janela. A luz da lua iluminava o chão coberto de neve, mas ele não viu nada. Você ouviu isso? Clara perguntou, aparecendo atrás dele com os braços cruzados. Sim, respondeu ele, pegando a lanterna e o casaco. Vou dar uma olhada. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Clara perguntou com a voz carregada de preocupação. Seja o que for, está perto da cabana. Preciso saber o que é, respondeu Silvio enquanto abria a porta e deixava o ar gelado invadir o pequeno espaço. O ar frio da noite atingiu Silvio como uma onda de gelo assim que ele abriu a porta. A luz fraca da lua iluminava o entorno da cabana, revelando a trilha branca e intocada da neve. Mas algo estava errado. Ele ajustou a lanterna, direcionando o feixe para o chão. Pegadas interrompiam a camada de neve ao redor da cabana. Não eram de um animal grande, como um lobo ou um cervo. Eram pegadas humanas, profundas e espaçadas, como se alguém estivesse carregando peso. Silvio seguiu os rastros com cuidado, afastando a lanterna em busca de qualquer movimento ao longe. A floresta, antes tão silenciosa, parecia agora cheia de sons. Galhos quebrando ao vento, o leve crepitar do gelo sob os pés. Ele não podia afastar a sensação de que estava sendo observado. A trilha o levou até uma árvore não muito distante, onde encontrou algo pendurado em um dos galhos baixos, uma coleira de couro. Silvio parou, estreitando os olhos. Ele iluminou o objeto e viu que estava desgastado, mas ainda legível. Gravado no couro havia um nome, Max. Ele reconheceu de imediato. Era o nome do cão de um vizinho que desaparecera semanas atrás. Ele segurou a coleira por um momento, sentindo uma mistura de raiva e inquietação. Quem deixaria algo assim ali? Era um aviso? Um descuido? Os rastros continuavam mais adiante, mas Silvio hesitou. Ir mais longe significava se afastar da cabana, de Clara e do filhote. Ele olhou para trás, mas a cabana já parecia distante. Uma pequena mancha de luz no meio da escuridão da floresta. De repente, um som forte quebrou o silêncio. O estalo seco de um galho sendo pisado. Silvio girou a lanterna rapidamente, iluminando o caminho à frente. Nada. Apenas árvores imóveis e neve. Tem alguém aí? Ele gritou, a voz firme, mas com o coração acelerado. Não houve resposta. Apenas o som do vento e, ao longe, o uivo de um cão. Silvio respirou fundo, tentando controlar os pensamentos que começavam a inundar sua mente. Ele sabia que algo estava errado. Não era uma coincidência que os rastros terminassem ali, perto daquela coleira. Quem quer que estivesse roubando os cães da região estava mais perto do que ele gostaria de admitir. Ele começou a voltar para a cabana, mas, ao se virar, viu algo que fez seu sangue gelar. Outra série de pegadas, diferentes das primeiras, agora cruzava sua própria trilha, como se alguém tivesse passado por ali enquanto ele investigava. Quando chegou de volta à cabana, Silvio trancou a porta rapidamente. Clara olhou para ele com uma expressão preocupada, segurando o filhote junto ao peito. O que foi? Ela perguntou. Pegadas, Silvio respondeu, tentando recuperar o fôlego. Alguém estava lá fora e estava vindo para cá. Clara ficou em silêncio por um momento, então perguntou.
Você acha que são eles? Silvio olhou para a janela e assentiu. Não podemos arriscar. Vou ligar para a polícia. Ele pegou o celular e discou o número de emergência. A linha estava instável, mas finalmente conseguiu falar. Estou na cabana perto da trilha sul. Ele explicou, tentando manter a voz calma. Eu encontrei um filhote abandonado na floresta. Acho que ele está ligado aos roubos de cães na região e agora tem gente rondando a cabana. Entendido, respondeu o policial do outro lado da linha. Vamos enviar uma viatura para a área. Fique dentro da casa e tranque as portas. Não saia, entendeu? Sim, respondeu Silvio, olhando para Clara. Depois de desligar, ele se virou para ela. A polícia está a caminho. Não vai demorar muito. Clara assentiu, mas manteve o olhar fixo na janela. Espero que cheguem a tempo. Quando apagou as luzes da cabana, Silvio se posicionou perto da janela, tentando observar qualquer movimento do lado de fora. Então ele viu duas silhuetas ao longe, movendo-se lentamente entre as árvores. Uma delas parecia carregar algo sobre o ombro, um saco grande e pesado. Clara prendeu a respiração, apertando o filhote contra o peito. Eles estão vindo, sussurrou. Silvio pegou o machado que estava encostado na parede. Fique perto do filhote, a polícia já está a caminho. Só precisamos aguentar até eles chegarem. Os passos do lado de fora ficavam mais altos e próximos, ecoando na neve compactada. Silvio segurava o machado com força, os músculos tensos, enquanto observava as sombras se aproximarem pela janela. Dentro da cabana, o ar parecia pesado e Clara, segurando Frozen, recuava cada vez mais para o fundo do espaço. A primeira batida na porta sacudiu a madeira, ecoando no silêncio. Silvio permaneceu imóvel, fixo na entrada, sabendo que qualquer movimento errado poderia ser perigoso. Então, veio a segunda batida, mais forte e decidida, fazendo a madeira começar a ceder. Silvio sentiu o ar gelado atravessando as frestas enquanto a estrutura da porta rachava sob a pressão. Ele gesticulou para Clara se esconder com o filhote, mas antes que pudesse reagir novamente, a porta desabou com um estrondo. Dois homens invadiram o espaço. O primeiro, alto e robusto, segurava uma lanterna cuja luz cortava o ambiente com agressividade. Atrás dele, o segundo, mais baixo e inquieto, carregava um saco pesado sobre o ombro, como se já soubessem exatamente o que tinham vindo buscar. Rápido! Precisamos resolver isso antes que ele chame a polícia! O homem maior rosnou, vasculhando a sala com a lanterna. O homem menor hesitou, olhando para Frozen. Por que nos preocuparmos com esse cachorro? Ele foi descartado. Quem vai ligar para isso? Idiota! O maior rebateu impaciente. Essa marca no pescoço é nossa. Se isso cair nas mãos erradas, o chefe não vai gostar. Pegue o cão e elimine as provas. O menor engoliu em seco, movendo-se com relutância em direção ao filhote. E quanto ao velho? Se ele souber alguma coisa, fazemos o mesmo com ele, disse o maior com um sorriso frio. Foi nesse momento que as sirenes da polícia finalmente cortaram o silêncio da noite, as luzes vermelhas e azuis refletindo nas janelas. Os homens trocaram olhares, percebendo que haviam sido descobertos. O homem maior, no entanto, não se rendeu facilmente. Ele empurrou Silvio com força, derrubando-o enquanto tentava alcançar a porta. Clara, segurando Frozen, gritou: "Eles estão fugindo!" Os policiais entraram rapidamente, imobilizando um dos criminosos enquanto o outro escapava pela janela dos fundos, correndo para a floresta. Silvio tentou se levantar para ir atrás, mas um dos policiais o segurou. "Deixe conosco, ele não vai longe", disse com firmeza. Dentro da cabana, os policiais analisavam os detalhes. A coleira encontrada na floresta foi levada como evidência, e Silvio descreveu os acontecimentos com a respiração ainda pesada. A tensão permanecia no ar, deixando claro que, apesar da intervenção policial, a ameaça ainda não havia acabado. A polícia começou a conectar as peças do quebra-cabeça conforme coletava as evidências. Um dos oficiais explicou a Silvio e Clara o que sabiam até então. Esses caras não trabalham sozinhos, fazem parte de uma rede maior, especializada no roubo de cães de raça para revenda no mercado ilegal. Os cães mais caros são levados vivos para compradores internacionais. Os que não atendem ao padrão, geralmente são descartados. Clara olhou para Frozen, agora aninhado em seu colo, com os olhos cheios de preocupação. "E o que isso tem a ver com ele?" perguntou. O policial apontou para o filhote. "Essa marca no pescoço. Já vimos algo parecido antes. É uma forma de identificação que eles usam para catalogar os cães. Ele provavelmente foi considerado inútil por não ser puro ou não atender às exigências do comprador. Foi abandonado na floresta porque não valia a pena transportá-lo." A revelação atingiu Silvio como um golpe.
Ele olhou para o pequeno cão ainda tão frágil e sentiu uma mistura de alívio e raiva. Então, ele foi descartado como lixo, murmurou. O policial assentiu, com uma expressão sombria. Se for isso, vocês tiveram sorte de encontrá-lo antes que outra coisa o fizesse. Mas é provável que voltem para encobrir seus rastros. Eles não costumam deixar pontas soltas. A tensão na cabana era palpável. Clara olhou para Silvio, apertando Frozen contra o peito. Isso ainda não acabou. Eles sabem que ele está aqui, disse com um tom firme. Silvio assentiu, consciente de que a segurança deles dependia de cada decisão que tomassem dali em diante. Na manhã seguinte, a polícia ampliou as buscas pela área. O homem capturado confessou, sob pressão, detalhes sobre o esquema. Ele revelou os locais onde cães roubados eram mantidos antes de serem transportados para compradores. A informação levou as autoridades a organizarem uma operação de resgate e prisão. Enquanto isso, Clara e Silvio decidiram levar Frozen para a aldeia, onde poderia receber cuidados adequados. O pequeno cão, agora mais forte, parecia finalmente ter encontrado segurança. Dias depois, Silvio recebeu uma ligação de um dos oficiais encarregados. Prendemos o chefe, ele anunciou com satisfação. Graças às informações que conseguimos com o capturado, desmantelamos o depósito principal. Resgatamos mais de 20 cães. Infelizmente, nem todos sobreviveram ao cativeiro, mas foi uma vitória importante. Silvio sentiu uma onda de alívio, mas também de tristeza pelas vidas que haviam sido perdidas. Ele olhou para Frozen, que agora corria pela sala ao lado de Clara. O filhote tinha um futuro seguro, mas Silvio sabia que muitos outros ainda precisavam de ajuda. Na aldeia, a notícia se espalhou rapidamente. As famílias finalmente puderam começar a reconstruir suas vidas ao recuperar seus cães. Clara, que sempre fora ativa na comunidade, liderou uma campanha para conscientizar a população sobre os perigos do comércio ilegal de animais. Frozen tornou-se parte da família de Silvio. O pequeno cão, marcado como descartável por aqueles que o feriram, encontrou um lar cheio de cuidado e afeto. Enquanto observava o filhote brincar ao lado da lareira, Silvio percebeu que mesmo em meio ao frio mais cruel, havia esperança e redenção. O inverno passou, mas a lembrança da coragem e determinação deles permaneceu, não apenas em sua memória, mas também na história da aldeia. Agora, imagine uma floresta coberta de neve onde o silêncio é quebrado apenas pelo som de passos cuidadosos. Lá está Gabriel, um caçador determinado, escondido entre as árvores, com os olhos fixos em uma visão extraordinária. Uma rena de nariz vermelho liderando uma matilha de lobos em perfeita harmonia. As perguntas começam a surgir. Como essa aliança improvável é possível? Qual é o segredo por trás da misteriosa rena que desafia tudo o que sabemos sobre a natureza? Quer descobrir o que Gabriel vai fazer diante desse encontro fascinante e cheio de dilemas? Não perca o próximo vídeo do canal. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!